Bom dia, pessoal. É um prazer recebê-los para a primeira edição do Startup Stage Meetmaker. E diferente das edições anteriores do Startup Stage, nesse evento nós priorizamos em trazer não só soluções de startups e de mercado, mas e suas respectivas tendências, mas também cases que se conectem com os desafios que encontramos dentro do nosso ecossistema. É um evento propício para gerarmos conexões, como também negócios. Então, aproveitem as apresentações e, caso tenham interesse na solução, basta vocês entrarem em contato conosco após o evento, que faremos a ponte entre vocês. A dinâmica desse evento será da seguinte forma: cada convidado terá 30 minutos para fazer a sua apresentação e, ao final, abriremos 10 minutos para perguntas. Para essa primeira edição, eu gostaria de apresentar a nossa primeira convidada, que é a Patrícia Cardoso. Ela é co-founder da startup Avulta. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Malu. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem aí, né? Não sei se estão todos home office, se estão fora de casa, né, trabalhando, mas espero que aproveitem aí um pouquinho, né? E o que eu puder passar aqui para vocês com relação a esse produto né, inovador, que é o que a Avulta traz aqui para vocês, e a gente, né, depois fazer algumas conexões aqui, vai ser ótimo, né? Igual a Malu falou para a gente. Malu, eu falo, minha sócia é Manu, gente. Então, se eu falar Manu e depois corrigir para Malu, me perdoem, tá? Porque é a força do hábito. Eu falo com a minha sócia quase que o dia inteiro, né? Então, é Manu o tempo inteiro na minha cabeça, mas aqui é a Malu, pelo amor de Deus, não me perdoe, tá, Malu? Se eu falar e depois ter que corrigir aqui ou qualquer coisa, você me corrija se eu estiver falando Manu, tá? Sem mágoa, todo mundo comete esse erro. Tinha uma Manu aqui no live. Mesmo? Sim. Aí, gente, confunde um pouquinho mesmo, né? Muita força do hábito falar Manu. Mas obrigada pelo convite, tá, Malu? Queria muito te agradecer. Acho que é uma oportunidade muito bacana para a gente. E eu vou começar aqui rapidinho falando um pouco, né, sem a apresentação, daqui a pouco eu compartilho com vocês, mas falar um pouquinho da Patrícia, né, que é essa pessoa que está aqui, a cofundadora da Avulta, junto com a Emanuele, que é minha sócia, né, e nós temos mais um sócio que é a FCJ Venture Builder, então nós temos uma Venture Builder por trás, né, e também uma co-buildagem, esses terminhos de startup, esse coisa, né, que a gente vê aqui no ecossistema, essas palavrinhas diferentes, co-buildagem, buildagem, mas a Avulta, ela tem essa parte de co-buildagem com a FHE, que é uma instituição do grupo FCJ também, e que nos ajuda aí, né, a manter a startup. Então, com relação a essa parte toda de apoio jurídico, apoio contábil, então a gente ainda não tem uma equipe, né, gigante por trás da Avulta, mas temos justamente por ter essa co-buildagem aí com a FHE, né? Então a Avulta, ela surgiu, vou compartilhar aqui com vocês, falar um pouquinho da Avulta, apresentar para vocês, né? Ela surgiu a partir de uma dor, gente. E vocês já estão vendo? Não, né? Sim. Tá vendo? A apresentação já... Agora sim. Ah, tá. Beleza. Então, aqui eu até trouxe já falando da Ana, né, essa apresentação. A Ana é o nosso produto principal, que eu vou falar dele para vocês daqui a pouquinho. O nome da startup é a Avulta Contratação Profissional Inclusiva, como eu falei, né? A Avulta, ela foi criada aí pela Emanuele, FCJ e por mim, né? Isso lá em 2018. Em 2018, nós já tínhamos essa visão de mercado com relação à falta, né, ao que se tinha ali de gargalo na contratação de profissionais com deficiência. E a Emanuele já percebia isso já desde 2016, 2017, que ela trabalhou numa tese, no TCC, na verdade, dela, né, no trabalho de conclusão de curso. Ela trabalhava numa instituição que,
numa grande empresa, né, aí do ramo de mineração, e ela percebia que o processo ali era extremamente fragilizado, né? O processo ele não era assertivo, eles tentavam contratar pessoas com deficiência sem o menor critério, sem ter uma avaliação, sem ter um assessment, por assim dizer, né? Que é esses testes adequados para os diferentes tipos de deficiência. Né? E ela estudou um pouco sobre isso, entendeu ali em 2018 que dava para fazer um programinha de consultoria e levou isso para a FCJ. Só que a FCJ falou para ela, olha, consultoria não é escalável, né? Então a gente teria que trazer a tecnologia para dentro disso que você está falando. E aí eles entenderam ali que dava certo bem no iníciozinho de 2018 e já no início de 2018 também, a Emanuele me conheceu lá na PUC Minas, né? E eu lá na PUC Minas desempenhava um projeto de capacitação, né? Nós tínhamos lá um projeto chamado Rede Incluir, ainda existe esse projeto, que trabalhava também essa perspectiva, né? Eu conduzia um trabalho lá falando justamente dessa perspectiva, né? Olha, não existe uma ferramenta no mercado que consiga avaliar quais as habilidades e os potenciais desse candidato. Né? Então, as habilidades desse candidato, ela não estava sendo levada em consideração. Às vezes, as empresas elas iam ali só para um cumprimento de cota e a gente achava aquilo não está certo, tem gargalo, enfim. Então, a partir desse momento, a gente entendeu ali a dor do mercado, né? Pô, não tem ali uma ferramenta que faça essa avaliação de forma assertiva, né? E daí a gente veio estudar esse problema, né? Como que era esse mercado? Então, 1% das 45 milhões de pessoas, né, com deficiência no Brasil, ou diversidade funcional, vocês vão me ouvir muito falar de diversidade funcional, é um termo que a gente utiliza, tá? São a mesma coisa, nenhum está certo ou errado, ou pessoa com diversidade funcional ou pessoa com deficiência, tá? Então, 1% dessas 45 milhões de pessoas com diversidade funcional no Brasil, elas estão no mercado de trabalho. 1% é muito pouco, né? Sendo que quase 2 milhões de empresas de médio e grande porte no Brasil, elas devem cumprir uma lei, né, chamada Lei de Cotas, e a maioria dessas empresas, ela paga uma multa milionária porque ela não consegue essas pessoas. Então, a gente começou a entender que estava faltando alguma coisa ali, né? Se eu tenho quase 45 milhões de pessoas no mercado, né? Dessas 45 milhões de pessoas, mais de 9 milhões, na verdade, elas se encaixam na lei de cotas, elas podem ir para o mercado de trabalho. Então, era muita gente, né, para mais pessoas do que vagas abertas. As vagas normalmente são abertas, né, justamente para cumprir essa lei. E era uma perspectiva também que a gente achava, olha, se é só para cumprir lei, realmente tá ruim, né? Porque existe a lei, a lei é importante justamente para educar a empresa, né, para que a gente consiga fazer inclusão. Mas a maioria dessas empresas, elas buscam de uma forma muito errada. Aí a gente foi entender por quê, né? Até porque não existem ferramentas adequadas que o RH normalmente utiliza. Então, 0% desses testes, não existe nenhum teste no Brasil que é acessível a pessoas com diversidade funcional. Nenhum teste. E não é do nosso conhecimento nenhum outro no mundo que faça a avaliação cognitiva como a gente faz, tá? Então, estudando essas ferramentas todas ali, a gente foi entendendo que era um mercado muito grande, né? Não tem ferramenta que avalie as habilidades desses profissionais, porque as ferramentas que existem não são acessíveis. 1% dessas pessoas só que estão empregadas. Existe uma lei, né? A lei, ela pede que se cumpra essa cota. Mas existe também a questão do cumprimento de cota com inclusão, né? Não adianta ter só a lei. Então, tendo todas essas pontas ali, a gente começou a entender que realmente era uma dor muito grande do mercado. E além disso, né, além do Brasil, mais de 23 países eles contam com um sistema de cotas, né, ou pelo menos algum programa de inclusão, incentivo do governo, ou incentivo das próprias cooperativas empresariais que fazem, né, esse apelo
entre aspas, social, né? Que não deveria ser só né, por questões de apelo social, porque deveria ser cultural. As pessoas com deficiência estão no mercado, né? Elas são pessoas como pessoas que não têm deficiência também, elas são capazes. Né? E a nossa ferramenta ela vem justamente para desmistificar essa questão do mercado, né? De essas pessoas não são capazes, ou a gente não consegue avaliar, elas não são boas para ir para vagas estratégicas, e a gente consegue desmistificar com a nossa ferramenta, que é a Ana, né? O quão realmente essas pessoas elas conseguem agregar valor para o mercado e terem aí grandes cases de sucesso no mercado para que seja desmistificada essa questão da pessoa com deficiência, né? Então, o que a Avulta faz, principalmente? Né? A Avulta ela é uma solução baseada em neuropsicologia e tecnologia, que promove o match profissional entre pessoas com diversidade funcional, né, pessoas com deficiência, e empresas. Então, nós fazemos isso por meio desse assessment cognitivo que conseguimos gamificar. Então, ele é um joguinho, são joguinhos, né? E são completamente acessíveis a pessoas com deficiência, seja elas sensoriais, né, que são as deficiências auditiva e visual, física e intelectual. Gente, eu não sei se a gente vai bater um papo todo mundo junto, porque eu acho que eu escutei alguém entrando, não sei se era para me interromper. Eu continuo, Malu? Pode continuar, continua. Não, beleza. Então, assim, a gente teve todo um histórico, né, para trazer da Avulta. Após a gente se conhecer, né, os sócios se conheceram, a gente entendeu a dor do mercado, a gente entendeu um pouquinho como que deveria construir essa solução e o que essa solução entregaria de positivo ali, né, para esse mercado. Então, nós fizemos esse histórico aí, né, para entender como que foi essa construção e a importância da validação dessa ferramenta, né? Lá em 2014, a gente teve a Emanuele, né? Ela já tinha rastreado um mapeamento ali de algumas ferramentas de mercado mesmo que conseguissem avaliar diferentes tipos de deficiências, né? Ou conseguiriam mapear questões cognitivas das pessoas com deficiência. E esse mapeamento ele ainda era muito cru. Né? Em 2016, ela fez esse TCC, o trabalho de conclusão de curso dela, principalmente voltado ali para a inclusão do profissional com pessoas com Asperger. E essa avaliação diagnóstica para Asperger, ela já existia, mas ao mesmo tempo ela entendia ali também, ela já vinha nessa perspectiva de acessibilidade. Né? E em 2018, já me conhecendo, né, nós tínhamos lá na PUC essa perspectiva, eu trabalho com acessibilidade, eu sou uma pessoa que tem já alguns anos, já acho que são 12 anos trabalhando nessa área de acessibilidade, né? E a gente entendeu que, beleza, vamos pegar a metodologia, que é uma metodologia de avaliação neuropsicológica, para conectar com essa tecnologia e trazer mais facilidade para as empresas com relação a esse entendimento, a esse resultado, né, do quanto de entrega, de quais habilidades e quais potenciais da pessoa com deficiência, né? E de forma tecnológica, tanto que auxiliaria também de forma acessível essas pessoas com deficiência. Então, nós passamos pela primeira validação em 2018. Então, essa validação da avaliação cognitiva ela foi feita de forma manual, foi completamente manual. Nós tínhamos apenas ali a metodologia num papel, né? E a gente precisava validar essa metodologia. Então, nós aplicamos em mais de 80 pessoas com deficiência essa avaliação. Tá? Eles foram avaliados e nós entendemos ali alguns dados importantes para ajustes finos dessa metodologia. E isso tudo foi feito já com a parceria da FCJ, que é essa empresa que faz a Venture, né, que tá por trás da Avulta. Então, essa primeira validação metodológica foi nesse sentido, né, de validar, mesmo que manualmente, essa questão de mapeamento cognitivo, né? E lá em 2019, nós passamos por um programa de aceleração chamado PUCTEC, onde nós fomos uma das vencedoras, né? Foram 4 startups que venceram o programa de aceleração.
e nós fizemos a validação metodológica junto a uma professora da área de validação de testes, da área de psicologia. Então, esse teste foi validado já pela professora Rebeca, que nos assessorou ali com o PUC-TEC, e nós conseguimos fazer a metodologia, né, virar uma ferramenta científica para que a gente pudesse colocar ela no mercado e já como uma ferramenta validada pela Biblioteca Nacional, né? Então, a gente tem aí o registro da ANA, dessa metodologia. E em 2021, nós fizemos mais 2 validações, que seria a validação do game, né? Primeiro, a gente tem que colocar a gente teve que colocar toda a metodologia ali dentro da perspectiva tecnológica e acessível, né? Então, nós fizemos a validação acessível dentro da tecnologia e a validação tecnológica, e já conseguimos vender essa ferramenta para o grupo Companhia de Talentos, que é o maior, né? Ele é o maior grupo de RH, né, por assim dizer, da América Latina. Então, eles já são aí um cliente, né, grande, potencial que a ANA, né, a Avulta tem, e o lançamento dessa versão beta, né, ela foi feita agora no iníciozinho, no final, na verdade, ali de julho, início de agosto, nós fizemos o lançamento oficial da ANA. E já estamos validando ela para o cenário internacional também. Mas o que é a ANA, né? O que esse produto faz, principalmente? A ANA, ela é uma avaliação neuropsicológica avulta, né? Ela é uma acrônimo que fala, esqueci, quando pega as primeiras letras, né? O A de avaliação, o N de neurológica e A de avulta, né? É o primeiro assessment acessível a pessoas com diversidade funcional, então, independente do tipo de deficiência, essa pessoa consegue fazer esse jogo, e ele é baseado em neurociência, né? Então, a ferramenta, ela mapeia as 10 principais habilidades cognitivas que a gente utiliza no dia a dia, seja de trabalho ou de estudos, né? Então, mapear essas habilidades cognitivas, ela significa conhecer ali o quão hábil, né, essa pessoa está para executar essas tarefas. Então, são 3 tipos de atenção avaliados: percepção, foco e alternância, raciocínio, coordenação, e além disso a gente faz uma avaliação de autoestima, tá? Que essa avaliação ela é indicada ali principalmente para a gente entender aspectos ali, né, dessa questão de como essa pessoa está lidando no dia a dia emocional, enfim, é uma avaliação extremamente importante para que a gente associe ao resultado dessas habilidades, tá? Ela interfere diretamente nessas habilidades. Então, a estrutura da ANA, ela é completamente acessível. Então, são joguinhos simples, né, de ícones. Não é igual a gente entrar no Fortnite da vida e achar que está jogando, né, um super game, o FIFA. Não é isso, né? É uma avaliação de perspectivas, na verdade, de vias, né, sensoriais, e vias dentro dessas sensoriais são auditivas e visuais, e o intelecto, né? Então, a gente tem que levar em consideração uma simplicidade dessa página, desses jogos, para que a gente consiga abordar essa cognição de forma pura, por assim dizer, né? E assertiva, principalmente. Então, a estrutura, ela é toda acessível a pessoas com deficiência visual e auditiva, sendo a deficiência as premissas dentro do desenho universal, né? E a questão da deficiência, os joguinhos, né, para a versão auditiva. Quem joga a versão auditiva são as pessoas com deficiência visual, né? Então, são 8 desafios, apenas com recursos auditivos. A cognição, ela é avaliada pela audição, então a gente tem ali a perspectiva auditiva, né, da via dessa pessoa que não tem a parte visual, e a equidade. Então, se a gente está fazendo um processo dentro do desenho universal, um processo seletivo, né, dentro do desenho universal, a gente traz equidade para esse público. Então, a pessoa que não tem deficiência, ela pode jogar, né?
Esse é um diferencial muito interessante, porque mesmo que você não tenha deficiência, você tem como avaliar suas habilidades cognitivas e qual via você está sendo, você tem essa habilidade desenvolvida de uma forma melhor, por assim dizer, né? Eu, por exemplo, fiz o teste e eu sei que minha via auditiva funciona melhor em alguns aspectos do que minha via visual, né? Então é super interessante da gente descobrir também. E isso traz equidade para o processo seletivo, né? E a versão visual, ela é feita, são também 8 desafios, mas com recursos visuais, né? Então, a cognição ela é avaliada pela visão, traz a equidade para pessoas com deficiência auditiva, já que ela não escuta, ela está vendo o que ela vai fazer, né? E é todo acessível porque ele tem linguagem em libras, tá? Então, a pessoa com deficiência auditiva, não necessariamente ela lê e entende o que está escrito ali, porque a comunicação dela, na maioria das vezes, é Libras, né? E a versão audiovisual, desculpa, que tem 15 desafios, né? Porque esses 8 desafios contemplam ali o teste de autoestima, desculpa. E aqui a gente tira o teste de autoestima, né? Então fica um teste de autoestima só e as 7 habilidades sendo avaliadas. Então, a comparação, existe ali uma comparação entre a cognição e visual e a auditiva, né? Trazendo essa equidade para pessoas com deficiência intelectual, principalmente, física, e pessoas que também não têm nenhum tipo de deficiência. Esses resultados, tá? Essa telinha ela até demonstra algumas coisas, eu não sei se vocês estão vendo minha setinha aqui. As telinhas que a gente tem, né? Elas avaliam a tela de resultados, na verdade. Ela dá aqui para a gente as habilidades cognitivas, né, mais desenvolvidas, então a gente consegue ranquear ali quais são as habilidades mais desenvolvidas e por qual via sensorial essas habilidades estão sendo expressadas, se é a visão ou se é a audição. E em qual função essa pessoa pode ser aproveitada. Então, o resultado da Ana, ele é completo nesse sentido. Nós conseguimos fazer uma score, né? Esse score ali dessa pontuação dos testes, ele traz um resultado já baseado em neurociência do que de habilidades potenciais essa pessoa ela tem ali para aquele tipo de atividade. Então, supondo que a pessoa ela tem uma deficiência visual, por exemplo, e ela visual total, né? Porque existem graus de deficiência, né, para as pessoas. Então, vamos supor que ela é cega, né? A gente consegue mapear ali quais os tipos de atividades, por exemplo, que essa pessoa consegue desempenhar no mercado de trabalho. Então, desmistifica também um pouquinho, né, do que as empresas elas querem para o mercado de trabalho. Né? Não dá para ser um cego. Por que não dá? A gente tem que entender. Né? Não dá ou vocês não querem, porque a acessibilidade, né, ela está aí. Existem vários a gente chama de tecnologia assistiva, né, que conseguem, por exemplo, adaptar um cego para fazer algum tipo de atividade que a gente considera essa pessoa não consegue fazer. Então, existe muito mais mito nessa questão de que a gente acha que essas pessoas não conseguem fazer do que elas realmente conseguem, né? Então, a Ana ela vem para derrubar isso também. Essa pessoa ela é capaz, sim, a cognição dela fala que ela é extremamente boa para esse tipo de atividade. Aí vai depender, óbvio, também, né, gente, de questões de acessibilidade para essa pessoa. Então, essa tela, né, ela mostra, ela traz como resultado ali as funcionalidades cognitivas mapeadas, né? Então, ela dá uma visão geral dessa classificação. Esse score aqui, a gente não classifica com pontuação, na verdade, mas ele traz uma ideia de como essa pessoa foi dentro do teste, né? De menor para maior nível, aí, entre aspas, a gente não faz isso de forma específica, né? Direta, na verdade. Então, a gente consegue classificar ali a pontuação internamente, né? E esses números que o game traz ali de score, a gente consegue colocar nessa tela sem deixar de forma pejorativa, né? Para quem está vendo. Então, a gente coloca também uma tríade, né? De como, né? De quais são, na verdade, essas indicações.
Então, onde que essa pessoa foi muito, muito bem? Na atenção sustentada, visual. Onde essa pessoa foi muito bem, né? Mas com segunda classificação. Então, nós conseguimos fazer uma tríade, pontuando ali quais são as principais habilidades, né, que essa pessoa consegue desempenhar. A gente consegue também fazer esse cálculo de se está mais ou menos no estímulo visual ou auditivo, tá? E o bônus ali, que seria a autoestima, que é realmente entender como que está a cognição a partir dessa avaliação de autoestima que impacta, né, diretamente nessa cognição. Malu, quanto tempo eu ainda tenho? Só porque eu acho que eu estou correndo e eu não preciso correr. Você tem 6 minutos para a gente começar a abrir as perguntas. Mas pode ir com calma, tá? Tá, beleza. Gente, eu fico com medo de correr muito e deixar de fazer alguma coisa interessante, falar, né? Porque eu queria muito falar tudo. Mas o relatório, então, o relatório detalhado, né? Um relatório que vai para a empresa, onde a empresa consegue avaliar mais quesitos ali, principalmente relacionado à lógica, à coordenação visomotora, raciocínio lógico, que é bastante importante para direcionar, né, para mapear ali as atividades que essa pessoa pode exercer dentro da empresa. Então, existe o estímulo, os estímulos classificados, né? Então, o aproveitamento altíssimo, o aproveitamento alto, o aproveitamento moderado e o aproveitamento baixo. Então, a gente mapeia dentro das 10 habilidades ali, quais estão no aproveitamento de maior intensidade ali para maior, né? Para menor, desculpa. Enfim, nós temos a Ana, né? E quem fez a Ana acontecer foi a FCJ, a FHE e o grupo Companhia de Talentos, que auxiliou, né, nesse impacto aí para colocar a ferramenta realmente aderente ao mercado, porque o grupo Companhia de Talentos enxergou que é uma ferramenta competitiva, uma ferramenta que consegue fazer uma classificação, uma distinção, na verdade, né, do que é um mito e do que não é, né, do que essa pessoa ela é capaz e do que às vezes ela não é capaz, porque todo mundo é capaz de alguma coisa e também todo mundo, independente se tem ou não algum tipo de deficiência, tem alguns aspectos da vida que a gente não vai tratar igual a outros aspectos que a gente trata com mais facilidade, né? Então, enxergando esse potencial, o Grupo Companhia de Talentos se associou não, né? Fez uma parceria com a Avulta e hoje é o maior cliente que a gente tem, tá? Que já aplica a ferramenta aí para inúmeras empresas dentro principalmente processo de trainee e estágio, né, que é o que eles fazem, de maior volume. E a gente consegue também fazer a expansão da Ana já. Estamos traduzindo para inglês e espanhol, tá? Então, a Ana em inglês e espanhol já vai para a América Latina aí, em alguns países. E como que a gente consegue aplicar a Ana, né, de diferentes formas. Então, a Avulta, ela vende aí a planos de consultoria, né, que seria uma plataforma, nós temos uma plataforma que tem um banco de currículos, um banco de cadastros, né, perfis de pessoas de profissionais, né, com deficiência que querem ir para o mercado de trabalho. 70% desse banco, com milhares de pessoas, tá, gente? 70% desse banco é composto por pessoas que têm de nível técnico a nível ensino superior, tá? Pós-graduação. Então, assim, a gente também consegue, com esses números, desmistificar essa pessoa só pode ir para a vaga operacional. Não, não é. Essas pessoas, elas têm capacitação, sabe? Elas passaram por faculdades e elas devem ir, sim, para cargos estratégicos e administrativos. Então, os candidatos, eles podem ser avaliados ali pela Ana dentro dessa plataforma, né? E nós entregamos uma shortlist para a empresa que contrata um plano com a gente de consultoria. Então, enviamos esse candidato junto com a avaliação neuropsicológica e ele vai ser aproveitado da melhor forma numa atividade que ele realmente possa exercer e que ele queira exercer,
né? Que ele agregue valor à empresa com essa questão. E por questões pessoais, né, gente? Uma satisfação pessoal para esse candidato ir para uma vaga legal, né? Ou a gente também trabalha com a integração da ANA via API. Então, as empresas, elas compram uma API, né? Então, ela tem acesso aos links da ANA. A ANA é um link, né? Esse joguinho é um link. Esses processos, esses links, eles podem ser introduzidos em processos seletivos mesmo, de ampla seleção, ou só para pessoa com deficiência, para investigação também cognitiva de equipes, né? Por exemplo, a empresa tem um volume grande de pessoas com deficiência já contratadas, mas às vezes eles estão entendendo ali que essas pessoas não foram, talvez, mapeadas de forma adequada, até por não ter uma ferramenta adequada, né? Então, essas pessoas, elas vão, passam pela ANA, e ali mesmo elas conseguem, a própria empresa consegue entender, olha, essa pessoa, ela é mais, evoluiria melhor, né, com a atividade dela no setor tal. Então, isso ajuda também a empresa a entender para onde essas pessoas podem ir, para onde elas também, a pessoa tem o interesse, por que não, né, aplicar a ANA para ver se ela realmente vai se enquadrar ali dentro das atividades que a própria empresa está propondo ou não, né? Essa investigação, ela é importante tanto para o candidato quanto para a empresa. Então, pode-se fazer dessas formas, tá? No mais, opa, acho que minha tela... Ficou escuro. Tela preta aqui. Mas eu acabei a apresentação. Aí, ó, era essa telinha. É isso, eu convido vocês a conhecerem um pouco mais a Ana, a entrarem no site, tá? E qualquer coisa, entrarem em contato aqui com o nosso comercial ou comigo. E aí é com você, né, Malu, que eu acho que futuramente, aí, se alguém tiver interesse, realmente entrar em contato com você. Obrigada, gente. É isso mesmo. Obrigada, Patrícia, pela apresentação. Tá mudo. Tá me escutando? Agora sim. Obrigada pela apresentação. É sempre muito bom ouvir você falar sobre a Vulta e a história e o contexto da criação, porque além da ANA ser um teste universal e, consequentemente, inclusiva, ela possibilita que as empresas também sejam inclusivas e que o RH seja mais efetivo na colocação dessas pessoas, não só em cargos operacionais, mas também em cargos estratégicos. Eu gostaria agora de abrir para perguntas. Alguém tem uma pergunta para a Patrícia? Eu tenho, Malu. Patrícia, parabéns pela solução, não só pela apresentação, acho que é muito importante isso realmente. E eu queria entender no dia a dia como que vocês tratam com um lado um pouco negativo, às vezes, da pessoa se sentir, se mostrar com alguma deficiência. Porque as pessoas têm vergonha de mostrar que tem, e muitas vezes as próprias pessoas não falam isso para as empresas, então o teste pode ser visto como algo negativo nesse sentido. Então, como que vocês têm trabalhado isso, que tipo de problema e que tipo de solução tem aparecido nesse sentido? Na verdade, assim, o teste não é um problema justamente porque ele atende a qualquer tipo de pessoa, se é pessoas neurotípicas, neuroatípicas, se é, né, alguma pessoa com deficiência ou não. Então, ele traz equidade, justamente porque ele consegue avaliar independente da deficiência, né? É um teste colocado como sendo um teste para definição melhor de funções, esse é o ponto principal. Para entender sobre cognição, principalmente, né? Porque todos nós temos cognição e a cognição ela diz muito sobre o que você consegue desempenhar, né? Se eu tenho deficiência ou não, não interessa, na verdade, né? A cognição todos nós temos e ela avalia justamente essa perspectiva de como você pode desempenhar melhor o que você tem de mais desenvolvido, por assim dizer, né, dentro dessa cognição. E aí a gente entendendo que a cognição ela faz parte desse mundo de avaliações, né, que se tem dentro do RH, já existem outras ferramentas que avaliam cognição, né? O que é diferente na Vulta é justamente a forma como a gente fez dentro do desenho universal, que não deixa subjetivo, o resultado não fica subjetivo para a pessoa que tem deficiência,
porque o que acontecia era que, às vezes, eu vou falar um caso real, Gustavo, isso aconteceu de verdade. Foi até estagiário nosso aqui na Avulta. Ele é cego total, tá? Não tem deficiência parcial, é cego. Ele foi fazer um processo seletivo de uma empresa mega grande, tá? Muito, muito grande, empresa muito conhecida. E pediram para ele avaliar um gráfico e entregar para ele um papel e uma caneta. Então, assim, ele é cego, gente. Como é que ele vai avaliar um gráfico e ainda te descrever isso com papel e uma caneta? Esse tipo de coisa é absurdo, né? Falta tato, falta... Sabe, sim. E aí a gente entende, poxa, o processo ele precisa ser feito, só que está sendo feito da forma errada, né? Não está acessível. Então isso torna completamente subjetivo o resultado do que ele estava fazendo, né? E o que a gente tira, né, com relação a esse viés, né, é justamente essa questão da acessibilidade. A gente tira o que não tem, a gente traz, na verdade, acessibilidade para isso, para que essa pessoa consiga fazer de uma forma justa, né? E que ela Eu tirei minha consiga... câmera aqui. Eu tirei minha câmera aqui porque estava um pouco instável a internet, então para ficar melhor. Entendi. No seu caso, então, é uma ferramenta para o RH de maneira geral e que permite Isso, essa acessibilidade. Então, isso. não pode ser vista como uma ferramenta para acessibilidade, mas sim como acessibilidade. E ela pode ser usada em processos de seleção, processos seletivos, pode ser feito esse tipo de teste cognitivo? A maioria das empresas utiliza. É A para maioria. seleção Então, mesmo, né? Você pode usar internamente, mas já na seleção já pode ser utilizado. sim, deve. A gente vende, inclusive, para processo seletivo, principalmente. Quando a gente fala para entregar para a empresa lá, a empresa avaliar dentro lá do que ela já tem, né, dos funcionários que ela já tem, é porque muito provavelmente essas pessoas passaram pelo mesmo que o meu estagiário, entendeu? Eles não conseguiram avaliar ali o melhor desempenho dessa pessoa. Por isso que a Minha gente fala que pergunta é porque muitas vezes pode haver algum problema na justiça do trabalho porque a pessoa foi desqualificada pela ferramenta. Hoje em dia, o empresário, o setor de RH tem que gerenciar muito bem esse risco, né? Porque pode sim, ter algum tipo de problema nesse sentido. exatamente. A gente traz esse conforto até para a empresa, né? Olha, é uma ferramenta que ela é validada cientificamente, registrada, né? E que é confiável, o resultado dela é confiável. Então não tem justificativa, né? Não, ele foi avaliado com equidade. Né? A mesma ferramenta que se usou para a pessoa que não tem deficiência, usou para a pessoa que tem deficiência. Certinho, obrigado. Nada. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Patrícia, aqui, queria parabenizar, viu? Adorei a solução sua, tá? De parabéns. Eu queria perguntar uma coisa. As pessoas com PCD, a gente sabe que algumas empresas elas não têm uma receptividade muito boa fisicamente para as pessoas com PCD. E eu queria entender, já aconteceu de vocês aplicarem o teste, né? A pessoa ir para a empresa e não ser bem recebida no espaço, não conseguir aplicar a sua função? Super importante sua pergunta, porque como é dentro do desenho universal, né? O primeiro questionário que essa pessoa faz é justamente de acessibilidade. O que ela precisa? E a empresa, ela vai falar exatamente o contrário, o que ela não tem. Então, vamos supor, a pessoa precisa de uma rampa de acesso, por exemplo, a empresa falar que ela não tem, ela já não dá o match ali. Então, o que a gente consegue fazer, principalmente na área de consultoria, né, que a gente faz o processo de investigar a pessoa para levar para a empresa, nós fazemos a avaliação dentro desse aspecto de acessibilidade também. Então, se a pessoa fala que ela precisa da acessibilidade e a empresa não tem, a gente não envia para essa empresa, porque a gente sabe que por questões de acessibilidade, ela não pode ser que ela não se adeque, entendeu? Aquele tipo de atividade, principalmente. A gente já Entendi. faz esse Entendi, mas a porque gente normalmente... trabalha... Desculpa.
Não, mas é porque normalmente as empresas, não normalmente, né, mas isso acontece muito, dos espaços não serem adequados, né? Acontece bastante. E aí é complicado, né? Dentro da consultoria, inclusive, que a gente faz para as empresas, nós nos importamos muito com essa questão da acessibilidade, porque a acessibilidade de espaço arquitetônico é uma das acessibilidades que a gente trabalha. Nós trabalhamos 7 dimensões de acessibilidade, a arquitetônica é uma só delas. A comunicação da empresa precisa ser acessível, né? A metodologia que a empresa aplica para fazer qualquer coisa com né, o tipo de atividade, ela precisa ser acessível. Os instrumentos que a pessoa com deficiência utiliza, ele precisa ser acessível. Né? Então, tudo, a gente trabalha dentro de 7 dimensões de acessibilidade. Interessante, muito obrigada. Nada. Sabrina. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Sabrina? Conteúdo foi sensacional, viu? Gostei muito. E eu tenho uma pergunta para você. Se você sabe me informar qual que é a porcentagem de assertividade quando a pessoa é selecionada para as empresas? A Legal. porcentagem. Uhum. A assertividade, ela gira em torno de 80%. Tá? Isso estatístico já, né? A gente, nós fazemos uma curva psicométrica com todos os dados que a gente adquirido, né, das aplicações. Então, essa curva psicométrica, ela faz com que... são vários dados, tá? Tem inúmeros, muitas visões com os números que a gente tem, do que a gente, né, colocou dentro dessa curva psicométrica, do que a gente avalia, né, na curva psicométrica. Então, a assertividade é de 80%. Tá? Está entre 80% e 100%, porque é um game, né? É tecnológico, então nunca para. Então, sempre tem o aperfeiçoamento. Então, a primeira versão é 80%, a segunda a gente quer que seja 100%. Tá? É 100% de assertividade. Claro, né, gente? 100% é muito difícil de atingir, nós somos pessoas, né, seres humanos, não é máquina. A gente não usa como a inteligência artificial. A gente não usa inteligência artificial, então não é robozinho fazendo, né? São pessoas. Por isso que 100% de assertividade provavelmente é impossível, isso seria algo, né? Mentira, seria uma mentira. Mas nós temos já 80% de assertividade no processo. Nada. Respondido, Sá? Respondido, Malu. Maravilha. Alguém teria mais alguma pergunta para a Patrícia? Eu acho até que eu já passei dos 10 minutos aqui, né? Não, sem problema. Já a gente chama Diego. Eu gostaria de agradecer, Patrícia, a tua participação. Caso alguém tenha dúvida, pode falar ainda, tá? Sem problema. E caso caso vocês queiram alguma conexão com a Vulto ou com a Ana, no final eu vou estar disponibilizando uma news, vou disparar um e-mail para vocês. Então, é só retornar para mim com pedido que a gente faz a conexão. Obrigada, Patrícia. Desejo todo sucesso para vocês. Agora eu gostaria de convidar o nosso segundo e último convidado, que é o Diego Alterman, CEO e co-founder da startup Boti. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Malu. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês e a presença de todos. Obrigado aí pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho, por favor. Vocês estão vendo em full screen? Sim. Legal, obrigado. Então, vou falar um pouquinho sobre a Boti, um pouquinho sobre a nossa história também, tá? E o que a gente consegue ajudar as empresas aí no dia a dia, nesse mercado de automação, que é onde a gente atua, tá? Então, a Boti surgiu há 2 anos atrás, tá? Ela surgiu inicialmente com outro nome, era Marvin, que é um dos nossos produtos, tá? Comigo e com o Marco, que é meu sócio e CTO, nós começamos a entrar nesse mercado de automação, porque basicamente o que a gente vê, né, e via naquela época, é que assim como foi nuvem, né, computação em nuvem há
7, 8, 9 anos atrás, né, uma onda muito grande acontecendo lá fora, né, ela vai chegar aqui no Brasil também, né. Eu, falando um pouquinho de mim, né, já estava falando da Bot, mas voltando um passo atrás, eu trabalho com tecnologia há um bom tempo, né, já tive outras empresas, né, inclusive na parte de cloud, fiz o exit recentemente, e aí depois desse cenário, né, a gente olhando um pouco lá para fora, entendendo que essa era uma tendência, né, que vinha para se consolidar aqui no Brasil, né, com toda tendência de tecnologia, quando ela começa a rampar, a pegar tração nos Estados Unidos, inevitavelmente ela vem para o Brasil, né? E assim como cloud computing, né, computação em nuvem, o que a gente vê, né, e via também, é que é uma tecnologia para o usuário final também, não só para áreas de tecnologia, para as áreas de TI, né? E basicamente porque ela traz um valor competitivo para as empresas muito grande, né? E nesse ciclo nosso aí de vida de 2 anos, a gente fez ali com a Ative, que é a nossa sócia também, trabalha muito parecido com o modelo de Venture Build na parte de back-office, etc. Eles se tornaram sócios da Bot e nos ajudam tanto na parte comercial, back-office, etc., né, uma estrutura um pouco mais robusta, né? Nós, como startups, obviamente, somos mais enxutos, né? E toda essa parte administrativa, jurídica, etc., a gente transfere isso para esse nosso sócio, né, que trabalha aí como Venture Build, tá? Então, a Bot, ela nasceu de uma demanda que a gente entende que vai, né, e já está chegando aqui no Brasil, nesse novo mundo de digitalização, tá? Então, a gente tem alguns clientes, né, a gente vem aí há 1 ano e meio já no mercado, a gente tem clientes de diversos segmentos, tá, e diversos tamanhos, desde startups, né, que são clientes nossos, até grandes empresas multinacionais, como a Vurt, Penske, a FF, enfim, diversos clientes, porque é uma solução que ela ajuda empresas independente do segmento, independente do tamanho, e ela vem para acelerar a transformação digital, né? Esse é um dos nossos grandes objetivos que eu vou explicar um pouquinho como isso se dá, tá? Então, antes da gente falar sobre a Bot especificamente, né, eu vou trazer um pouco do conceito de RPA, né? Nem todo mundo ainda tem acesso a esse conceito, né? Então, quando a gente fala de robôs, né, de Robot Process Automation, né, automação de robô, a gente começa a pensar em coisas físicas, né? E às vezes vem alguns exemplos, né? Pô, isso é um robozinho, igual o robozinho de limpeza que tem em casa, ou isso é aqueles humanoides que a gente vê lá no Japão, que conseguem andar, se locomover, né? Ou é como as fábricas, né, que agora tem robôs físicos, né, trabalhando junto com seres humanos, né? O que é efetivamente automação de processos por robô? O que é esse robô efetivamente, né? Eu já vou explicar mais à frente, né? Mas o que acontece? Quando a gente olha para a indústria, né, falando um pouco da necessidade, a indústria desde 1940, ela vem ali, em 1930, depois de Ford, ela vem mesclando pessoas, processos, máquinas, robôs, né? E quando a gente olha para os escritórios, a gente não vê mais isso, né? A gente vê, obviamente, back-offices, escritórios com softwares, eventualmente caros, né, como ERPs, etc., softwares utilitários, como Excel, por exemplo, né? E a gente vê os seres humanos fazendo os mesmos trabalhos que, eventualmente, a gente fazia ali em 1940, 1930, apertando o parafuso. Então, muito trabalho repetitivo, né? Com equipes eventualmente sobrecarregadas, né? E com muito pouca automação, com muito pouco robô ajudando o ser humano a fazer trabalho repetitivo e que não agrega valor, tá? Então, tá bom, a gente já entendi que não é um device, não é um dispositivo que a gente vai mandar pelo correio, vai entregar, não é isso. Mas o que é o RPA especificamente nesse nosso contexto, tá? Ele é um software que ele é instalado efetivamente numa máquina, né, em algum lugar, na infraestrutura do cliente ou em nuvem, etc., que ele vai simular o comportamento humano. Então, tudo que um ser humano faz, olhando para uma tela, movendo o mouse, digitando e que é repetitivo, um robô consegue fazer ali, simular, né, uma simulação do comportamento humano. Ah, então preciso ler um arquivo PDF, o robô consegue fazer também. Preciso ler um e-mail, o robô também consegue fazer. Então, esse é o paralelo que eu faço com a industrialização, com a indústria 4.0, né? Hoje, no escritório, tem usuários extremamente sobrecarregados, pessoas sobrecarregadas, né? Fazendo trabalhos que eventualmente não agregam, são como se fosse apertar parafusos, né? Eu vou lá, pego um e-mail, pego o valor daquele e-mail, coloco numa planilha para depois lançar no RP. Isso não agrega nada para a empresa, isso um robô efetivamente pode substituir um ser humano nessa atividade, tá? Então, mas quais são os benefícios da gente trazer isso, né,
para dentro do nosso dia a dia, né? Quando a gente pensa em RPA, robotização, a gente geralmente pensa em custos, né? Redução de custos. Obviamente, isso vem também junto com a RPA, é uma das vantagens de se trazer RPA. Efetivamente, não necessariamente ele vai reduzir a sua mão de obra, mas ele vai permitir que você escale mais o seu negócio com menos mão de obra, né? Mas ele tem outros benefícios, né? Então, ele aumenta a produtividade, um robô consegue trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não vai parar para ir no banheiro, tomar café, nada nesse sentido, né? Escalabilidade, porque é muito simples você contratar um novo robô, muito simples colocar um novo robô para operar, você não precisa fazer um processo seletivo, enfim, estar sujeito a erros, né, no processo de contratação. Você aproveita melhor a tua mão de obra, isso é uma das coisas que a gente tem visto muito nos nossos clientes, né? Todas as empresas que a gente passou aí ao longo de 2 anos, o que a gente vê são equipes sobrecarregadas, né? E o robô, ele acaba tirando essa pressão das equipes e ajudando as equipes focarem mais ali no que realmente agrega para o core business da empresa. Isso, inclusive, ajuda a reduzir o turnover também, né? E você tem integrações com sistemas mais rápidos, não necessariamente você precisa da área de tecnologia para fazer a integração entre um RP e uma planilha, RP e um e-mail, um CRM, seja lá o que for, né? E você tem também a questão do compliance, né? O robô, ele vai fazer estritamente o que ele foi treinado para fazer, né? Então, o grande motivo disso é realmente você digitalizar o seu negócio, tirar tudo que é repetitivo e colocar para que os robôs façam, assim como foi na indústria, né? E possibilitar que os seus negócios escalem, né? Consigam fazer mais com menos dependência humana. Obviamente, não é tirar o ser humano do negócio, mas fazer com que ele seja melhor aproveitado no negócio, tá? Então, isso que é RPA, é basicamente você delegar atividades repetitivas, manuais, né, de um ser humano para que um robô faça. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, do que pode ser feito com RPA, né? Desde geração de relatórios, entrar no sistema, gerar um relatório, copiar dados entre sistemas, né? Preciso tirar um dado de um RP, colocar num CRM ou vice-versa, ou colocar numa planilha, né? Processos de cobrança, automação de processos de cobrança, buscas de conta de consumo, telefonia, água, luz, etc., né? Trabalhar na parte de conciliação de pedido de compra, em todo o order to cash ali, conseguir validar que aquela nota de entrada é daquele pedido, ela tem que ser paga, validar os itens, então tudo isso que é cara crachá, o robô consegue fazer, né? Monitoramento de ações, uma das coisas interessantes que o robô pode fazer é auditoria de processos, eventualmente o processo não é repetitivo, mas você precisa auditar o resultado, isso sim é repetitivo. Você pode fazer o robô trabalhar por você, tá? Então são vários cenários, aqui são só alguns exemplos pinçados que eu trouxe para falar um pouco, e agora eu vou começar a falar um pouco da plataforma e um pouco dos cases que nós temos, tá? Então, nós temos 2 robôs, tá, hoje, trabalhando conosco. Um é o Marvin, que é focado em RPA especificamente, automação de tarefas repetitivas, então tudo que um ser humano faz, ele consegue fazer, desde acessar sistemas desktop, preencher planilhas, mover pasta, atualizar cadastro, obter dados de internet, então tudo que é repetitivo, o Marvin consegue substituir um ser humano nesse sentido. Existem coisas que elas não são efetivamente repetitivas, você precisa trazer um pouco de conhecimento para o robô, especialmente na comunicação. Então, se eu preciso interpretar um e-mail, saber o que aquele e-mail quer dizer, se eu preciso entender o sentimento de uma conversa de WhatsApp, né? Ou se eu preciso extrair ali alguns dados, né, de um documento não estruturado, de um e-mail, alguma coisa assim, nós temos um outro robô que é a N, né? Que ela é focada em conversação. Então, basicamente, onde a gente trabalha? O Marvin na automação de tarefas, tudo que é repetitivo, e na N, tudo que é relacionamento com pessoas. Então, qualquer canal de relacionamento que eu tenho, onde eu preciso interpretar texto, preciso interpretar sentimentos, para devolver respostas para o meu usuário via WhatsApp, via Teams, via Telegram, enfim, via e-mail, eu tenho um outro robô também que consegue fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, eu vou trazer aqui um exemplo que eu gosto muito para trazer um pouco mais aonde é aplicado com as nossas tecnologias. Esse é um cliente nosso do segmento de transportes, transporte fracionado, para quem é do segmento, e ele tinha ali um problema que era o seguinte, né? Um dos fabricantes que ele transportava, ele disponibilizava, né, no sistema do próprio fabricante as cargas a serem aceitas, e ele tinha, né, no caso, um SLA ali, uma janela de 2 horas para aceitar ou declinar aquela carga. Então, ele tinha algumas pessoas olhando para a tela todo dia, né, que essa telinha aqui, vendo, essa linha amarela é uma carga nova, eu posso aceitar? Posso. Então, ele vai lá e clica num botão. Então, as pessoas ficavam monitorando aquilo, né? Ele tinha muito problema, né, por conta das 2 horas, especialmente no período da noite. E o que a gente fez foi, nesse caso, tirar o ser humano, efetivamente, desse processo,
deixar o robô olhando para a tela, deixar o robô aceitando as cargas, nesse caso, e fazendo a extração de relatórios para abastecer os executivos para melhor tomada de decisão, tá? Então, a gente teve ali um ganho de 100% de eliminação de atrasos e multas, né? Ele teve uma melhora nos dados, porque o robô ele extrai dados de forma exata, né? E a transportadora em si começou a ser bonificada porque ela sempre está batendo SLA, ela não é mais penalizada, tá? Então, eu vou mostrar aqui bem rapidamente o vídeo do robô para vocês entenderem um pouco mais. Então, aqui é o robô logando no sistema do cliente, né? Ele vai aceitar a carga, ele vai esperar ali as cargas carregarem, etc. Tudo isso aqui é o robô operando, era um ser humano que fazia isso. Ele identificava as linhas, ia lá e aceitava a carga. Então, ele faz isso todo dia, toda hora, de tempos em tempos. Então, o robô fica de meia em meia hora fazendo esse processo, que era um ser humano que fazia. Uma equipe do cliente trabalhava nesse cenário aceitando as cargas, tá? Então, é um processo muito simples, repetitivo, né, e que não agrega valor no final do dia, né? Então, o robô ele consegue monitorar uma situação, olhar para uma tela, entender que mudou um comportamento e tomar uma ação que, nesse caso, era aceitar a carga, tá? A gente tem um outro case que eu também acho muito legal, né, de uma empresa aí do segmento alimentício, né, alimentos naturais, né, onde ele tinha um problema de envio de segunda via de boleto, né, e aqui a gente usa os nossos 2 robôs, né. Os clientes deles, né, e os lojistas, varejistas, etc., tinha uma demanda muito grande por segunda via de documento, segunda via de boleto, de XML, de nota fiscal, enfim. E ele tinha uma equipe consultando isso dentro do próprio ERP. Então, a equipe recebia aquilo pelo WhatsApp, aquela demanda, entrava no ERP, que era um SAP, copiava, né, o boleto, ali gerava o boleto e devolvia pelo SAP. Então, ele tinha 2 opções, 3, na verdade, né? Continuar com a equipe, que estava crescendo, já eram 3 pessoas só fazendo esse tipo de trabalho, fazer uma customização no SAP, para quem tem SAP sabe que isso é extremamente caro, né, e demorado, ou fazer essa automação com um robô, né? E foi basicamente o caminho que ele optou com a bot, né? Aqui também é um processo muito repetitivo, é entrar no WhatsApp, conversar com alguém, buscar um boleto, devolver um boleto. Então, é um processo onde não agrega para a empresa valor, né? Então, esse era o fluxo, né? O cliente entrava no WhatsApp, conversa, é o fluxo hoje, né? Conversa com a nossa chatbot, nosso chatbot pede as informações necessárias, manda para o nosso robô de automação, que é o Marvin, e ele efetivamente gera e dispara e devolve as notas fiscais e os boletos, tá? Então, aqui, basicamente, né, em termos de resultado, né, o RPA ele sempre traz resultados para o negócio, né? Ele trouxe uma redução, né, de atividade repetitiva, né? Os colaboradores puderam ser alocados em outras áreas ali da parte financeira, né, do cliente, 100% de eliminação de erros, né? Eventualmente, um usuário mandava, um atendente mandava nota fiscal errada ou demorava demais, né? Ele tinha ali em torno de 4 horas para conseguir devolver um boleto. Hoje, em 1 minuto e meio, ele já envia isso, né? Porque vocês vão perceber que ele tem um trabalho de entrar ali no SAP e gerar o boleto, né? E ele melhorou muito ali a comunicação com o cliente final dele, né? Essa parte de atender o cliente ali sob demanda, né? Então, aqui é um pouco do processo também funcionando. Então, o cliente, ele entra efetivamente no chatbot, né, vai se comunicar ali com a Anne, que é a nossa atendente, ela vai pedir algumas informações do cliente, né, e basicamente pegando, né, essas informações, aqui é o nosso robô de chatbot, ele vai agora mandar isso para o Marvin, que é o nosso robô de automação. Então, o Marvin ele vai logar no SAP do cliente, vai gerar aquele documento, né, aquele PDF da nota, o XML, etc., que é o que o robô está fazendo aqui. Então, reparem que ele faz exatamente o que um ser humano faria, né? Obviamente um pouco mais rápido, mas ele vai basicamente digitando, acessando telas, pegando aqueles dados, gerando aquelas informações, né, para gerar ali o documento e devolver tanto para o chatbot quanto para o e-mail, no caso do XML. Então, ele envia de novo esses documentos aqui pela Anne, que é a nossa robô de atendimento, usando ali a nossa tecnologia de automação, tá? Eu vou falar um pouco das nossas plataformas e qual que é o ponto importante aqui do porquê que a gente traz muito exemplo de automação, explica muito onde, tenta explicar muito onde ela é aplicada, porque assim como o cloud, como eu comecei falando lá no começo, né, é uma onda que ela vem para reduzir custos das empresas, trazer escalabilidade, né, e assim como foi na indústria ali de 1930, 1940, onde teve uma revolução nessa parte de automação, né, e automatização, a RPA vai trazer a mesma onda, né, dentro desse mercado. Então, as empresas elas precisam efetivamente ir para esse segmento
para que elas consigam escalar o negócio, né? Depender menos de pessoas para tarefas operacionais, né? E assim consigam trabalhar na demanda de escalabilidade do dia a dia, né? Essa é a nossa plataforma de automação de processos, onde você consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo com a sua força de trabalho digital. Então, quantas horas os robôs estão trabalhando, quantos processos eles estão executando, porque um mesmo robô pode fazer a emissão de nota fiscal, igual vocês viram, calcular um crédito dentro, sei lá, um score dentro do Serasa, por exemplo, e atualizar teu RP. Então, o mesmo robô ele pode ser multitarefas, né? E quantas execuções ele está fazendo. Então, ele executou uma vez um processo, mas ele pode executar 10 vezes o mesmo processo. E esse sumarizado, quanto deu erro, quanto está rodando agora, né? Então, aqui é um pouco da visualização de como está o trabalho da sua força digital, o que eles estão fazendo, né? E você consegue acompanhar isso, tanto numa visão mais macro, que é este lado aqui, quanto numa visão mais granular. O que aconteceu em cada execução. Poxa, o robô falhou, por algum motivo. Ele foi acessar o SAP e o login estava bloqueado, ou o sistema não estava disponível. Então, eu consigo também verificar o que aconteceu com o robô, né, em cada execução que ele tem, né? E consigo também agendar o robô, né? Então, o robô ele pode reagir a um evento, ele pode rodar de tempos em tempos, de meia em meia hora, uma vez no dia, você pode programar uma vez na semana. Então, tudo isso você faz por uma interface web, né, que é a nossa interface de administração. E aí vem, tá bom, entendi que eu consigo agendar, entendi que ele consegue fazer um monte de coisa, mas como que eu ensino esse robô, né? O robô, ele vai trabalhar no seu processo, né? No processo como ele é dentro da tua empresa, né? Não é um robô genérico, né? Então, você tem tanto um estúdio, né, que a gente chama de low code, quanto para quem gosta efetivamente de programação, pode descer ali um nível e fazer um desenvolvimento usando a nossa linguagem, né? Mas basicamente para se treinar um robô é a mesma coisa que você faria treinando um ser humano, tá? Então você vai pegar e montar um fluxograma dizendo, olha, abre o Chrome, entra no sistema tal, entra no site tal, clica no campo X, coloca esse valor, pega esse valor agora, abre o SAP. Então você vai desenhando um fluxograma via drag and drop, né, como está aqui no canto esquerdo da tela, vai sequenciando esse fluxo como se você estivesse explicando para alguém como é realizar aquela atividade, né? Isso bem step by step. E para quem gosta efetivamente um pouco mais de código, tem um pouco mais de noção de desenvolvimento, pode utilizar a nossa ideia também para desenvolvimento aí em baixo nível, né? E do lado do chatbot, a mesma coisa, você desenha os fluxos de automação. Quando entrar uma conversa, o que eu quero fazer? Se o cliente quiser falar sobre previsão do tempo, para onde eu vou? Se ele quiser falar sobre nota fiscal, para onde eu vou, né? Você vai desenhando as árvores de comunicação e, adicionalmente, a gente tem na nossa plataforma o que a gente chama de atendimento humanizado, né? O que é isso? Não necessariamente o robô vai responder 100% dos casos, né? E, eventualmente, você quer falar com aquela pessoa. Vou dar um exemplo bem comum, né? Segunda via de boleto. Às vezes o cliente está 2 meses sem pagar, sem fazer o pagamento, ou 3 meses sem fazer o pagamento. E ele quer gerar um novo boleto. Você não vai gerar aquele novo boleto, porque ele está um bom tempo sem pagar, mas você pode transferir isso para um ser humano, né? Para eventualmente conversar com o cliente, né? Se tiver alguma multa maior, aplicar essa multa, entender o que aconteceu, né? E fazer um processo manual a partir dali, né? Então, você pode trabalhar nesse contexto, ora o robô trabalhando, ora o robô passando o trabalho para um ser humano, tá? Então, é uma interface muito semelhante ao WhatsApp, né? Nesse caso, atendimento humanizado, onde você consegue fazer essa transferência entre ser humano e o robô, nos casos onde ou você não queira que o robô atenda, ou onde o robô não tem condições de resolver o problema daquele cliente. E dentro dessa interface que nós temos, né, você pode fazer o treinamento do robô para se comunicar com o ser humano, né, que a gente chama de intenções. Então, sei lá, aqui nesse exemplo, né, o ser humano quer abrir um chamado, né, um novo chamado. Como que ele interage comigo? Né? A gente tem questões de regionalizações, né, no Brasil, né, cada área fala de alguma forma, então chamado, quem é de TI vai falar ticket, quem não é vai falar chamado, enfim, tem várias formas, né, de se dizer isso, e você pode, dando exemplos de frases para que ele entenda, né? Então, eventualmente, se o cliente falar algo diferente disso, o algoritmo de inteligência artificial, com os exemplos que você deu, né, ali com 5 a 10 exemplos, ele já consegue entender o que o usuário quer falar, tá? Então, você pode treinar isso para várias situações. Aqui é chamado, mas você pode treinar a segunda via de contrato, dar exemplos de segunda via de contrato, como o teu cliente interage. Tem uma série de situações que você pode treinar o teu robô para entender ali o comportamento, né? E você também pode aqui integrar com outros sistemas que tenham API ou com o nosso RPA para os sistemas que não têm API, tá? E a gente também, né, trabalha, obviamente, com robôs que são
já pré-prontos, né? A gente tem alguns que eu estou trazendo aqui na tela, né? Consulta na Receita Cadastral, a gente tem robô pronto para isso, você não precisa desenvolver download de extratos bancários, né? Você vai fazer a conciliação bancária, você precisa fazer o download do extrato, e o processo de conciliação é um pouco customizado, porque você vai, eventualmente, no teu RP caseiro, acessar os dados, alguma coisa assim. Então, a gente tem essa parte do download de extrato, tem a parte de leitura e busca de e-mails, downloads de notas fiscais em sites de prefeituras, enfim. Tem vários aqui dentro da nossa Bot Store, que vocês podem acessar depois, que podem compor no teu processo. E é isso. Aí fico à disposição para perguntas. Maravilha, Diego. Você foi bem rápido na sua apresentação. E Já agora estava eu seu timer. gostaria de agradecer pela sua apresentação e também parabéns pela solução. Eu acho que eu sempre erro a pronúncia, né? Mas a bot ela traz uma solução praticamente universal, porque a gente está falando em automatização de processos repetitivos. E praticamente todas as empresas, sejam elas do nosso ecossistema ou não, precisa e tem processos repetitivos. Aí eu já gostaria de emendar e fazer a pergunta do Marcelo. Ele não está conseguindo abrir o áudio dele, mas ele me mandou aqui no WhatsApp. Ele queria saber sobre uma dúvida técnica em relação à bot, que para utilizar a solução de RPA de vocês, é preciso ter uma estação de trabalho específica para o robô atuar? Sim, é preciso. Ela pode ficar tanto na infraestrutura do cliente como na nossa infraestrutura, tá? E a gente, obviamente, se é um sistema interno, né, ele vai ter que ficar necessariamente na infraestrutura do cliente. Então, é necessário uma máquina para instalar o robô. Ele é como se fosse um colaborador digital, ele vai precisar de uma máquina e acesso ao sistema que você precisa automatizar. Maravilha. Eu acho que... Um minutinho. Eu acho que a Samara tem uma dúvida também, ela levantou a mão. Bom dia, Diego. Parabéns pela apresentação. A minha pergunta é sobre quanto tempo você gasta para implementar o robô na fábrica e se vocês que fazem o mapeamento ou a empresa que tem que fazer e entregar isso pronto para vocês e quanto tempo que gasta essa implementação. Legal. Obrigado pela pergunta, Samara. Nós podemos trabalhar tanto apoiando o cliente, quando o cliente tem equipe para isso, tá? Nós temos alguns clientes onde ele prefere fazer essa customização, esse mapeamento, então eu tenho a minha equipe de produto suportando com treinamento, com visões de implementação, quanto nós podemos fazer a implantação do robô por vocês, né? Ou indicar parceiros, tá? Então, desde o mapeamento do processo até efetivamente a entrada em produção desse robô, nós conseguimos fazer tanto por equipe própria da bot ou através de parceiros, tá? E nos casos onde o cliente quer fazer com a equipe dele, a gente, eventualmente, né, trata ali com a parte de treinamento e suporte na implantação. Com relação a tempo, né, ele varia efetivamente dependendo da complexidade do processo, tá? Então, quando são processos que a gente chama de quick wins, que é por onde a gente, inclusive, recomenda que o cliente comece, são processos muito pequenos, né, onde você tem ali começo, meio e fim bem curto do processo. Isso de 2 a 4 dias a gente consegue trabalhar e entregar. Esse exemplo, por exemplo, tanto da transportadora, que é um exemplo de um processo muito simples e linear, quanto do chatbot, eles foram feitos nesse intervalo, tá? De 2 a 4 dias, né? O do chatbot demorou 4 dias e o da transportadora demorou 1 dia, tá? Isso para projetos pequenos, tá? Projetos que têm um pouco mais de decisão, onde a gente precisa mapear mais o processo, eles tenham ali um pouco mais de decisões ou interações, né? E esse é o principal ponto, maior quantidade de interações em tela, né? De 15 a 20 interações de tela, a gente demora, em média, 2 a 3 semanas, tá? Então, se você tiver 15, 20 interações em telas, provavelmente é um processo um pouquinho mais complexo, a gente vai demorar um pouco mais para implantar, tá? E aí, acima disso, já são processos que são mais complexos, que envolvem mais de uma área, né? Não são processos que terminam efetivamente com um único usuário, acabam passando por mais de um usuário. Esses aí variam muito, né? E a gente tem de 1 mês a 2 ou
A gente tem casos aqui onde foram 3 meses, porque a gente demorou 1 mês só para mapear o processo, para você ter uma ideia, tá? Então, é mais ou menos essa linha. O Pareto fica entre 1 semana a 2 semanas, tá? Beleza, obrigada. Nada, obrigado a você pela pergunta. Dirceu, fica à vontade. Primeiro, bom dia. Muito obrigado aí, Diego. Parabéns aí pela ferramenta. A gente já tinha visto alguma coisa anteriormente sobre ferramentas semelhantes, né? Nós temos 2 clínicas de prestação de serviço na área de saúde, oncologia e a parte de imagem, e nós temos sistemas próprios, né, desenvolvidos por nós dentro da nossa estrutura, tá? A pergunta é de como fazer uma avaliação do processo, né, de quais processos podem encaixar melhor na ferramenta de vocês. Como é que isso é feito? Tá, obrigado, Dirceu, pela pergunta. Isso também é um ponto muito importante, né? Quando a gente vai começar com automação, eventualmente a gente fica um pouco sem saber por onde começar, né? Então, a gente trabalha de 2 formas, né, para isso, né? Primeiro, ou você olha para a área onde você tem mais pessoas concentradas, né? Então, muitos dos casos que eu citei, eles tinham uma quantidade de pessoas ali para executar uma atividade relativamente grande, tá? E a outra, que é uma das coisas que a gente trabalha no nosso processo de venda, é na parte de brainstorm com o cliente, tá? Então, a gente vai identificar quais são as tarefas repetitivas que você tem, né? Via de regra, a gente começa por financeiro, tá? Ou atendimento ao cliente, que são as áreas que a gente tem mais demanda, e a gente vai ajudando o cliente, né, ali com brainstorms, entender quais são efetivamente os processos que ele pode automatizar no momento inicial, tá? Dependendo dos casos, a gente já tem experiência, a gente vai falar, olha, a gente já fez isso no cliente Y, e aqui é um quick win, né? Ou, se a gente não consegue identificar, a gente vai trabalhando nessas atividades ali com o cliente de brainstorm. Respondido, Então, Dirceu? nós temos só temos interesse, né? Realmente, depois aí, vocês vão conseguir passar esse contato para nós? Maravilha. Muito Vamos bom. sim, Dirceu. Pode deixar que a gente faz a conexão entre vocês. Obrigado. Obrigado você. Alguém mais? Por enquanto, não. Obrigado, Diego, pela sua apresentação. Como eu disse, a BOT ela se encaixa em diversos desafios de empresas que estão no nosso ecossistema. E agradeço não só a presença dos convidados, que é a Patrícia e o Diego, mas também a presença de todos que destinaram um tempo do seu dia para participar dessa primeira edição do Startup Stage Meetmaker. Eu vou, ao final, estar disponibilizando o material de apresentação deles. Vou também disponibilizar a gravação da reunião para caso vocês queiram compartilhar com outras pessoas. E agora eu gostaria de pedir a avaliação de NPS de vocês sobre como foi o nosso evento. É muito importante esse retorno para que a gente possa melhorar as próximas edições. Estou mandando aqui no chat. E é isso, muito obrigada. E qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Foi um prazer. Até mais. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia.